Reforma. O Brasil está passando por uma grande reforma. Claro, você já deve ter ouvido falar que a conta não fecha. E realmente não fecha. Por quê? Porque sempre tem alguém que sai dizendo que pagou 3 chopps, na verdade pagou... Mentira, não é por isso. É porque tem mais despesa do que arrecadação. É mais ou menos como a HBO, que tem as séries mais fodas e mais caras do planeta e tem 12 assinantes em todo o Brasil. Mas, ao contrário da HBO... o Brasil não fez grandes contratações que vão aumentar em muito sua quantidade de assinantes. E o que o governo tem feito para fechar a conta? Ele tem olhado para o próprio orçamento e começado a cortar gastos. E o melhor lugar para cortar gastos são as gorduras ou os privilégios, como, por exemplo, educação, saúde pública, o famoso trabalhador rural, né? Que hoje em dia está querendo ganhar o que? Um salário mínimo inteiro, gente. Esse povo pira, né? E por aí vai. Mas tem muita gente que diz que esses não são privilégios, eles são direitos. Mas o que é um direito? O que é um privilégio? É o que a gente vai tentar te responder nesse programa. No final de abril, os juízes brasileiros inventaram a seguinte novidade. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores que acumulam 2 cargos públicos na forma da lei podem ter remuneração total superior ao teto constitucional. Sim. É isso mesmo que você ouviu. O STF decidiu que os juízes podem ganhar acima do teto constitucional. Mas o que é um teto constitucional? O teto é o valor máximo que qualquer pessoa que trabalhe para o Estado pode ganhar. O teto ele existe para impedir privilégios. A decisão do STF agrava um abuso que já acontece dentro do próprio sistema de justiça. Segundo essa notícia, que saiu no final do mês passado, 97% dos promotores que trabalham para o Ministério Público de São Paulo ganham acima do teto. Cara, se 97% de uma coisa está acima do teto dela, então não é um teto, é uma laje. Tá? E tá tendo um churrascão na laje, com carne importada. E você não foi convidado. Mas o pior de tudo, quem está pagando essa festa é você. E a festa, ela não é só salarial. Imagina, tá? Imagina um emprego no qual você fizer tudo errado, tá? Você cagou tudo, você descumpriu as regras. A pior punição que você pode receber é férias. Férias permanentes com um salário integral, que é um dos maiores do país, e todas as regalias do mundo. Legal, né? Pois é, esse emprego existe. E se chama macaco do latino. Mentira. Não. Se chama juiz. Sim. É verdade, um juiz no Brasil, se ele for horrível em tudo, antiético, incompetente, incapaz, vacilão, sem vergonha, o pior que pode acontecer é ele receber como punição aposentadoria forçada, com salário integral, tá? Normalmente acima de 30 mil por mês, sem perder nenhum benefício. Gente, parece muito uma família que não sabe educar, tipo, filho, você continuar batendo na sua irmã, eu vou te mandar pra Disney. E como se não bastasse, os juízes eles têm 2 meses de férias. Mas calma, não é só isso, tem mais, o patrão ficou maluco. Eles têm adicional de férias. Eles têm 2 meses com adicional de férias. Claro, porque você está passando um perrengue de não ter que trabalhar, né? Então você tem que ganhar uma coisa de volta. E como eles têm o dobro de férias, claro que eles ganham o dobro de adicional. O adicional 2 vezes. Você quer mais férias? Tá bom, a gente dá, ó. Mas você vai ter que ganhar esse adicional de novo, hein, cara? Você fica esperto, hein? Pô, 3 meses tem que dar 3 vezes, porra. Foda, você tá pensando que é fácil? E não para por aí. Alguns tribunais não têm sessão na sexta-feira para não ficar tão estressante. Você sabe aquele sentimento de sextou? Para eles é quinto. A galera, quinto! Eles também têm carro oficial com motorista à disposição o tempo inteiro e muito, mas muito dinheiro. Além do salário, que já está entre os 0,1% dos salários mais altos do país, eles têm um monte de adicionais. Vai parecer piada, mas é sério. Tem auxílio alimentação, auxílio moradia, saúde, educação dos filhos, carro oficial, terno motorista, gasolina, creche. Porque, afinal de contas, né, gente? Onde é que já se viu a pessoa ter que pagar um próprio salário? Alimentação, moradia, saúde, educação dos filhos, carro, terno... Tem mais. O salário de cada juiz, pela Constituição, não pode passar dos R$ 33.700. Mas tem juiz pelo Brasil ganhando quase R$100 mil só em extras, que eles gostam de chamar de penduricalhos. Só que a palavra é péssima, porque penduricalho não pode ser maior do que a estrutura. Tipo, gente, olha esse meu brinco novo, é o Gedel Vieira. Não pode. Tipo, tem mais de 30 penduricalhos diferentes que os juízes vão acrescentando aos próprios salários. Alguns estados chegam a pagar R$15 mil por ano só para o juiz comprar livros.
o que dá para comprar, em média, um livro por dia. E vai ver, é por isso que eles precisam de tantas férias. Mas vamos ouvir o outro lado. É muito importante a gente ouvir o lado de lá. O que será que um desembargador, né? O desembargador é uma espécie de master juiz. O que um desembargador tem a dizer sobre um privilégio como o auxílio moradia? Esse auxílio moradia, na verdade, ele disfarça um aumento do subsídio que está defasado há muito tempo, não é? Eu não sei se vocês perceberam, mas ele assumiu, ele confessou que o auxílio é um disfarce para burlar a Constituição. Só para você saber, desembargador, disfarce não é disfarce se você avisa que está fazendo disfarce. É tipo aquele livro O Segredo, que vendeu tanto que tinha que mudar o nome para A Explanação. Mas o Nalini não para por aí. Vai, desembargador. Hoje, aparentemente, o juiz brasileiro ganha bem, mas ele tem 27% de desconto de imposto de renda, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem que comprar terno e não dá para ir toda hora a Miami comprar terno, porque cada dia da semana ele tem que usar um terno diferente, uma camisa razoável, um sapato decente, ele tem que ter um carro. Não dá para ir toda hora para Miami comprar. Quem vai para Miami comprar terno? Um terno por dia diferente, gente. Você é o juiz, não é o RuPaul. Sabe? O que ele acha? Ele acha que é outra profissão que ele tá, que ele tem que ter um terno por dia, um sapato decente. Imagina isso. Objeção, seu juiz. Objeção aqui, porque o senhor condenou meu cliente, mas sua camisa é do Dalina e seu sapato é de Santini. Não dá para respeitar a sua sentença, vou recorrer. Mas não é só para estar bonito aí que o Nalini acha que ele precisa de mais dinheiro, não. Vai, se afunda. E até para fazer com que o juiz fique um pouco mais animado, não tenha tanta depressão, tanta síndrome de pânico, tanto AVC. Afinal de contas, estava tendo uma epidemia de AVC entre juízes. E qual é o problema? Falta de dinheiro. Imagina aí, o que é a relação entre AVC e dinheiro? Imagina, tu vai no médico tendo um derrame, né? O médico, ao invés de, sei lá, te internar, ele te dá R$50 e te manda pra casa, vai. Compra uma coisa pra você, vai melhorar. Mas não achem, tá, que é só o Nalini que defende auxílio moradia. Claro que não. Ele é só o único que tem a cara de pau que usa o dinheiro pra comprar terno em Miami. O ministro do Supremo, Luiz Fux, também já deu seu apoio a essa causa nobre. O auxílio moradia é um benefício previsto na Lei Orgânica da Magistratura e que não estava sendo conferido apenas a uma pequena parcela da classe dos magistrados, que estavam numa situação de extrema inferioridade salarial que ainda se encontram em relação às demais categorias. Sim, além de parecer com o ator Stepan Essessian, o Luiz Fux tem a mesma voz do seu peru da escolinha do professor Raimundo. O auxílio moradia serve para contrastar o salário, a paridade. Graças a uma decisão dele, todos os juízes do Brasil inteiro que não tiverem residência oficial à disposição passaram a ganhar um auxílio moradia de R$ 4.377 por mês. E mais, por equivalência, os promotores públicos do país inteiro passaram a ter o mesmo benefício. Resultado, 29.074 juízes e promotores passaram a ganhar uma grana a mais por mês, todos os meses, mesmo que tenham casa própria, mesmo que sejam casados com uma juíza ou promotora que já ganham o mesmo benefício, mesmo que eles gastem esse dinheiro com algo que não tem nada a ver com moradia, com uísque, maconha, cogumelo do sol, porque não precisa dar recibo, entendeu? Então eles podem só manter seu estilo de vida louca, também conhecida como Toga Life. Eu tenho auxílio toga, tem 3 dias de folga, eu faço a minha yoga. Só essa decisão do Fux resultou num gasto adicional de mais de R$1,5 bilhão por ano para o Brasil. E quer saber a melhor parte? A decisão favorece não só ele, mas a filha dele. Uma reportagem da revista Piauí conta a história de quando o Fux resolveu dar um presentinho para ela. Um cargo de desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio, quando ela tinha só 32 anos de idade. Tipo, ele passou na ReHap, estava fechada, ligou para os amigos. Teoricamente, só juízes e advogados muito experientes conseguem esse cargo, que é um puta cargo. É preciso comprovar que você tem pelo menos 10 anos de trabalho, apresentar 5 petições, pareceres ou relatórios para cada um desses anos. Mariana não tinha nenhum documento
para os anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2014. Ao invés disso, ela mostrou a carta de um advogado amigo dizendo que ela trabalhou muitos anos com ele em trabalhos sigilosos. E ela conseguiu o cargo. É genial isso, cara. É de quando seu chefe fala, cara, você não fez nada o dia inteiro, cara. Não, eu fiz várias paradas aqui, mas sigilosas. Eu fico imaginando a Mariana Fux, detetive do Prédio Azul lá, assim, tipo... Sabe? Mas calma. Existe uma esperança. Em 2004, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, exatamente para isso, para fiscalizar todo o sistema de justiça e coibir abusos. O CNJ foi inspirado em experiências internacionais de sucesso, mas a franquia por aqui não deu certo. Tipo a Pizza Hut, o Blockbuster e a democracia constitucional. O pessoal não gostou muito da ideia de ser tutelado e conseguiu ocupar as 15 vagas do CNJ com 9 juízes. Só 2 vagas são ocupadas por membros da sociedade civil, ou seja, gente como a gente. Só que esses membros são escolhidos pela Câmara e pelo Senado, ou seja, são gente como aquela gente. E por que ninguém se revolta com isso? Eu tenho um palpite, que é porque ninguém entende porra nenhuma. Estou efetivamente julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da emenda constitucional 54 de 26 de agosto de 2008, que modificou o artigo 145, parágrafo 2º e 4º da Constituição do Estado. Tipo, o nome disso é juridiquês. Por quê? Em vez de dizer, eu quero um aumento, porra, você evoca o princípio da paridade do subsídio da irredutibilidade de vencimento assegurado pelo artigo 125, parágrafo 7, 15 de abril. Foda-se, faz o que você quiser, toma o dinheiro, vai embora. Tipo, só não enche a bola no meu saco. É tipo, muito chato. Você envelhece 8 anos assistindo um vídeo do STF. Com tudo isso, é muito natural que muitos juízes, procuradores e promotores acabem achando que privilégios valem mais do que direitos. Por exemplo, em 2014, uma agente da Lei Seca parou um carro sem placa. O motorista estava sem carteira de habilitação e o carro estava como? Sem documento. Só que o motorista era juiz. E o que ele fez? Ele deu voz de prisão para ela, para a agente da Lei Seca. Com a voz a agente da Lei Seca. Falei, o senhor tá me dando voz de prisão? Ele falou, tô. Eu falei, por quê? Porque eu quero. Eu falei, porque eu quero não é motivo. Você tem que me dar um motivo. Aí a esposa dele gritou também, porque você é muito abusada. Eu falei, isso também não é motivo. Eu falei, eu quero um motivo. Porque você falou que eu não sou Deus. O juiz é um cara tão foda que quando Pilatos disse que Deus não era Deus, quem foi preso foi Deus. Mas o juiz em questão ficou ofendidíssimo por não ser Deus. E o juiz, o que ele fez? Ele processou essa mulher, a agente da Lei Seca, por desacato à autoridade e, spoiler, ganhou. Ela foi condenada por um colega do juiz a pagar R$5 mil de multa. É verdade isso, gente. Mas é claro que eu não estou aqui insinuando que todos sejam aproveitadores. Tem muitos exemplos de juiz justo no Brasil, como o famoso Margarida. Esse não, até o Margarida parece que estava aí numa tramóia. Mas tem outros também no judiciário, como, por exemplo, o desembargador carioca Geraldo Prado, que sempre recusou carro oficial. Ou o juiz gaúcho Fernando Causbo, que recusou o auxílio moradia. O Causbo disse que foi execrado pelos colegas. O Prado foi preterido em várias promoções porque ele era impopular entre seus pares. Já os juízes, que acham que seus pares estão ganhando mal, costumam ser aplaudidos de pé. Olha só essa declaração aí feita pelo ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski, num encontro nacional de juízes, num resort, claro. Onde mais? Em Porto Seguro. O condomínio aumenta, o IPTU aumenta, a escola aumenta, a gasolina aumenta, o supermercado aumenta e o salário do juiz não aumenta. E reivindicar é feio? Reivindicar é feio? Podia ser esse daí o Toga Life, o rap deles. Tudo aumenta, o supermercado aumenta, só nós que não aumenta. Reivindicar é feio. Não, Lewandowski, reivindicar não é feio. Todo mundo tem o direito de pedir um aumento. O problema é que, no seu caso, você pede um aumento pra você mesmo e dá. Tipo, olá, senhor Lewandowski, tudo bem? Eu vim aqui pedir um aumento. Pois não, senhor Lewandowski, o senhor merece um aumento. O senhor é um grande juiz, o senhor merece um aumento. Para, Lewandowski, você que é um grande juiz. Você que é, Lewandowski. Não, o senhor que é, senhor Lewandowski. Para, ai! Seu bobo, ai, você que é. Desliga você primeiro. Não, desliga você primeiro. Ai.
Enfim, respondendo a nossa pergunta, privilégio, o que é? É um direito que não é para o seu bico. Mas, justiça seja feita. Alguns benefícios podem sim fazer sentido. Os operadores da justiça, eles precisam ter segurança extra, estabilidade financeira e até tempo livre para poder manter a sanidade e os estudos em dia. E, se esse caminhão de penduricalhos for o preço para uma justiça que funcione, então vale. É como diz o próprio Nalini. A população precisa entender isso. No momento em que eles perceberem o que um juiz trabalha, eles verão que não é a remuneração do juiz que vai fazer falta. Se a justiça funcionar, vale a pena pagar bem o juiz. Mas o que ele diz finalmente faz sentido. Só que o problema todo é que não está funcionando. E agora eu vou falar uma parada bem séria, que não tem piada nenhuma. Tá? 40% de todas as pessoas que estão presas estão aguardando julgamento. Ou seja, tem mais de 220 mil brasileiros na cadeia só esperando a justiça funcionar. Esperando os 2 meses de férias pagas. Nossos juízes estão tão acostumados a achar que alguns brasileiros são melhores que outros que eles parecem não se incomodar com o fato de que tem gente potencialmente inocente na cadeia. Porque será que é gente mesmo? Ministros, juízes de altas cortes e outros figurões mostram todos os dias que não acreditam no princípio básico de toda a democracia, que é a igualdade. Isso não é ruim só porque a gente está gastando um caminhão de dinheiro em luxos supérfluos para uma casta que se acha iluminada e tal. Isso é ruim porque nossos juízes estão perdendo a capacidade de enxergar quem é diferente deles como ser humano. Então, da próxima vez em que te disserem que temos que cortar gastos em áreas que visam assegurar os direitos mais básicos, lembra que o orçamento do judiciário é de 80 bilhões de reais. É bem próximo do orçamento da educação, gente. Ai, meu Deus. É sério, galera. Ai, tá doendo. Acho que eu tô tendo um AVC. Tô tendo um AVC, pessoal. É sério. É sério, galera. Corta. Pelo amor de Deus. Ai, minha cabeça... Passou! Passou, galera!